E vamos começando a reportagem ao vivo, já falando de antecipação de vacinas e doses de reforço. É possível que tenha fila nos postos hoje. Eu vou com a Maíra Guedes ao vivo, que vai nos trazer as primeiras informações aqui. Maíra, bom dia para você. Oi, Portanova, muito bom dia para você, também para quem está acompanhando a gente aqui no DF no ar. E essa possibilidade está confirmada, viu? Com a notícia da antecipação da segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer, muita gente veio sim para os postos de vacinação. Nós estamos aqui no Cruzeiro, o Cruzeiro que está vacinando com a primeira dose, antecipando a segunda dose e também aplicando a dose de reforço. Agora há pouco, agora são 7h27 aqui no meu relógio. Vou pedir para o Henrique Zuba mostrar para a gente. Essa fila aqui, ela começou logo cedo, viu? Nós perguntamos para a primeira pessoa ali da fila que horas ela chegou aqui. Chegou aqui logo depois das 6 horas da manhã, bem cedinho. Então ela já garantiu o lugar na fila. O posto ainda não começou a atender. O vigilante acabou de vir aqui fora para perguntar quem precisa tomar a primeira dose, quem precisa antecipar a segunda e falando também dessa dose de reforço para os idosos a partir de 60 anos. Hoje, sexta-feira, dia 8 de outubro, então, nós temos duas novidades com relação à vacinação. A primeira delas é essa antecipação para as pessoas que estão com a segunda dose marcada até o dia 5 de novembro. E a outra é a dose de reforço, que é aquela terceira dose que está sendo aplicada à Pfizer nos idosos a partir de 60 anos. Vamos falar um pouquinho dessa dessa antecipação da Pfizer e da AstraZeneca. De acordo com o GDF, foi possível antecipar essa segunda dose porque chegaram aqui no Distrito Federal mais de 15 mil doses da Pfizer e 60 mil doses da AstraZeneca. Então, a ideia do governo é justamente acelerar esse processo de imunização, que é quando a primeira e a segunda dose são aplicadas e aí o paciente, a pessoa completa esse ciclo vacinal. A ideia é justamente imunizar o quanto antes essa população. De acordo com os dados que foram divulgados, mais de 50%, um pouquinho mais de 50%, ainda não chegamos a 51% da população, mas já está vacinada com a primeira e a segunda dose ou com a dose única. Esses são os dados oficiais do GDF. E com relação à antecipação, então, com a dose de reforço para os idosos a partir de 60 anos, que também começa a ser aplicada hoje. Agora, olha só, uma curiosidade, porque a gente correu aqui nessa fila para dar uma olhada nas pessoas que estão aguardando para vacinação. Portanova, são pessoas mais novas. Nenhum idoso está na fila agora pela manhã para tomar essa dose de reforço, até porque alguns critérios precisam ser observados para que essas pessoas de fato recebam essa dose de reforço. E um desses critérios é, primeiramente, ver qual a vacina que tomou, porque tem um intervalo, uma diferença de intervalo para a primeira e segunda dose, dependendo do fabricante. E aquele outro critério que o GDF colocou, que para se tomar a dose de reforço, há necessidade de se esperar o período de 6 meses da segunda dose para que então seja aplicada essa dose da Pfizer. E claro que esses critérios precisam ser observados, né? Pois é, em seguidinha a gente volta a conversar, Maíra. Vou pedir só licença aqui para a gente explicar essa história e vamos para o calendário, justamente para mostrar por que muito provavelmente as pessoas não tenham ainda condições de estarem aptas para vacinação. Vamos lá. Primeira vacinação para quem tem 69 anos, tá? Para quem tem 69 anos. Quando baixou da faixa de 70 anos, foi no dia 22 de março. A gente está com o calendário aberto aqui justamente para mostrar para você. Aqui foram aplicadas as doses da Coronavac e também da AstraZeneca. O que acontece? A AstraZeneca, o intervalo entre uma vacina e outra é muito maior. Então a gente vai de Coronavac. Quem tomou no dia 22, quem tinha 69 anos, tomou no dia 22 de março a primeira dose com a Coronavac, pôde fazer o reforço ali no início de abril. Vamos para lá? Vamos ver se eu consigo passar aqui para abril. Não sei se eu passo assim, o Tadeu vai passar para mim lá em cima. A segunda dose da Coronavac para quem tem 69 anos passou a ser aplicada no dia 12 de abril. Então a gente viu lá a primeira dose em março, 22, segunda dose no dia 12 de abril. Aí é preciso esperar 6 meses para tomar a dose de reforço. Então vamos lá, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Dose de reforço, terceira dose, a partir do dia 12 de outubro, semana que vem. Então vamos lá. Para quem tomou vacina
com 69 anos, lá no dia 22 de março, a dose de reforço só será possível na semana que vem, quando completa o intervalo de 6 meses. Aí você vai dizer o seguinte: ah, mas está muito próximo, já é na semana que vem. Ok, é verdade, já é na semana que vem. Agora imagina a situação de quem tomou lá no dia 22 de março dose da AstraZeneca. Eu acho que a gente tem também uma simulação com a AstraZeneca. Vamos lá, não está marcado, mas vamos lá, vamos fazer agora aqui, ó. Para quem tomou a primeira dose no dia 22 de março, ou com 60 anos, a gente tem 60 anos que foi depois, né? 60 anos foi lá no final de abril, a primeira dose. Está aqui, ó. Quem tem 60 anos, que já está autorizado a partir de agora, já tem direito a uma dose de reforço, tomou a primeira dose lá no dia 30 de abril, primeira dose. Aí fez o reforço, se foi a AstraZeneca, nesse dia 30 de abril tinha 1.000 e poucas vacinas Coronavac. A maioria, 28 mil, se não estou enganado, eram da AstraZeneca. Foi fazer o reforço em julho. Essa pessoa aqui que tem 60 anos e vacinou a primeira dose no dia 30 de abril, só vai fazer reforço no mês de janeiro. Por isso, Maíra Guedes, a gente mostrando aqui o calendário fica bem claro, o movimento de idosos procurando a terceira dose ainda deve ser pequeno na faixa abaixo dos 70 anos. Exatamente. Essa é uma das justificativas, viu, Portal Nova, para a gente ter visto que aqui nessa fila não há nenhum idoso. Nós, inclusive, abordamos, né, algumas pessoas com mais idade que chegaram, mas elas chegaram aqui no postinho e, em vez de ir para a fila, elas já entraram direto, provavelmente porque foram atendidas. Duas dessas pessoas a gente conversou, abordou aqui, perguntou se estava indo para tomar a dose de reforço e elas negaram, disseram que vieram mesmo só para o postinho, provavelmente para algum atendimento de rotina. Então, na fila mesmo não há nenhum idoso. Uma das justificativas é justamente essa, né? Porque essas pessoas, elas têm que esperar esse período de 6 meses, então a quantidade, o grupo de idosos que de fato vai ser vacinado a partir de hoje com a terceira dose, com 60 anos, é um público muito pequeno, que justifica, então, a presença mínima aqui nesses postos de vacinação. Esse registro vai ser bem pequeno, viu? A gente mostrou aí claramente esses cálculos para que o pessoal de casa possa entender. Eu já estou até fazendo esse cálculo em casa também. Meu pai tem mais de 60 anos, mas ainda não pode tomar essa dose de reforço, justamente porque a segunda dose dele, embora tenha sido a Coronavac, foi tomada já no finalzinho de abril. Então, é necessário que quem está em casa, já tomou a primeira e a segunda dose, tem mais de 60 anos, faça esse cálculo, não dê viagem perdida, porque, em princípio, o GDF não se pronunciou se vai antecipar ou não essa terceira dose. Então, é necessário dar uma olhadinha nesse calendário, fazer as contas direitinho, para que não seja uma viagem perdida, né, Porta Nova? Exatamente. Para esse grupo que vacinou, então, com a Coronavac lá no dia 22 de março, já está chegando a semana que vem. Mas para quem, por exemplo, tomou dose com a AstraZeneca, aí vai demorar um pouco mais. Ou quem tem bem menos idade, menos de 69 anos, estiver na casa dos 60, aí vai ficar bem mais para frente, a menos que esse calendário, esse intervalo entre segunda e terceira doses seja reduzido dos 6 meses que está sendo previsto agora.